Fala pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Uma galera entrando aqui. A gente está aceitando todo mundo para entrar na sala. Então, bem-vindos aí à Bienal de Profissões. A gente está aqui com a Ana Clara Cassante, né? E com o Renan Marucci, né? Isso, exatamente. Boa tarde. Boa tarde, eles que vão aqui apresentar para vocês um pouquinho aí do curso de Engenharia Ambiental e de Engenharia de Materiais. Então, só vou esperar aqui a entrada do mundo. Olha lá o Melão, bom dia, boa tarde, Melão. Sabe que eu não estou te ouvindo, né? Vocês não estão me ouvindo também, né? Estamos ouvindo. Espera aí, eu estou com o fone errado. Eu estou em 2, 3 salas. Eu estou com o fone errado, não era possível. Tudo bem com vocês? Eu estava com o fone aqui da outra sala, da enfermagem. Tudo bem, Renan? Tudo bem? Tudo bem, você? Tudo bom? Prazer, viu? Que bom, fico muito contente. Bateu aí. Até uma nostalgia aqui. Ah, que bom, Renan. Os tempos de aula com você eram muito bons, viu? Então, você está bem barbudo aí, né? Tô vendo. Você viu, o tempo passa para todo mundo, né? É bom, isso é bom. Isso aí. E a Ana, como é que tá aí na Holanda, Ana, o tempo? Tá tudo bem, graças a Deus. Tá frio já. A gente começou os meses de inverno. Daqui até março, daqui a pior, que vai indo. Daqui só começa a ficar mais frio. Mas tá tudo bem. A gente aqui eu já tô 5 horas na frente, então são 10 horas aqui já. Mas tá tudo ótimo. E a pandemia tá controlada aí? Tá, bem controlada. A gente já voltou ao normal, assim, eu voltei para o trabalho essa semana, depois de 6 meses. Não estamos voltando ao normal ainda ao trabalho, né? A gente está indo em turnos, não todos os dias da semana. Mas está bem mais controlado, né? Assim, você tem cerca de 50 mortes por semana no país. Poxa, é bem pouco. Já está mais controlado, assim. Mas é diferente, né? O tamanho do país, a proporção, também, né? O estilo de vida, é tudo meio diferente. Mas o controle foi bem desde o começo, assim. A gente teve que ficar em casa, ficou em casa durante 6 meses direto, sem parar. Certo. Isso aí. Bom, mas pelo menos aí vocês ficam, né? Aqui não tá muito fácil, não. Aqui ficou. Mas tá bom. Então, muito obrigado, Ana. Muito obrigado, viu, Renan? Saudade. Muito obrigada pelo convite, Melão. E obrigado, Rodolfo, também por mediar a sala aí, tá? É sempre bom ter os professores também como mediadores, que são excelentes mediadores, viu, Ana? São muito bons. Eu estou salvaguardado aqui. Obrigado, gente. Eu vou dar uma passadinha na outra sala. Eu que agradeço. Depois eu volto mais aí. Tá. Obrigado, Melão. Obrigada. Então, pessoal, mostrando para vocês, falando um pouquinho como que vai ser, né? A Aninha e o Renan, eles vão apresentar um pouquinho do curso para vocês. Vocês percebem que eu chamo a Ana de Aninha, porque a gente tem uma relação de amizade de longa data, né? Desde a época da faculdade, fizemos faculdade juntos, ela na ambiental, eu na geografia, então, por isso Aninha. Né? Então eu vou fazer o seguinte, ó. Primeira orientação para vocês, que todas as perguntas que vocês tenham, que vocês queiram encaminhar para eles, eu peço que vocês encaminham para o perguntas. Vocês estão vendo ali que a Gemima, ela está com perguntas, então vocês escrevam no chat ali, por favor, perguntas, que depois essas perguntas elas vão ser encaminhadas tanto para a Ana quanto para o Renan, tudo bem? A não ser que a Ana e o Renan, na conversa de vocês queiram interagir com eles, também podem ficar à vontade, tá? Eles têm a liberdade também, se vocês quiserem, para abrir o microfone e ficar à vontade. Tá? Mas só para uma questão mesmo de estruturar a apresentação, eu peço então que os alunos mandem para as perguntas, tá bom? E aí a gente combinou o seguinte, tanto a Ana quanto o Renan vão ter 20 minutos cada um para apresentar, para falar um pouquinho do curso, e aí a gente deixa 10 minutinhos para cada um poder responder as perguntas, interagir com vocês e tirarem possíveis dúvidas. Tudo bem? Então, acho que é isso. Estamos aqui, não estou vendo que não tem ninguém aqui na lista de espera para entrar. Tá? Vamos conversar com a Ana, pode ser? Tranquilo? Pode, lógico. Aí, Ana, você também está adiantado da hora aí, né? Acho que fica melhor para você. Um pouquinho. Um pouquinho, né?
Mas é tranquilo, a gente não dorme muito cedo aqui não também. Deixa eu só aqui compartilhar minha tela com vocês. Acho que vocês... Deu certo aí? Todo mundo tá vendo? Eu estou vendo. Tá beleza. Deixa só você aqui também. Oi, pessoal. Eu queria falar que eu estou muito feliz de estar aqui hoje, agradecer o Rodolfo pelo convite e o Melan também, em nome do Kelly. Fiquei muito feliz, na verdade, quando eu vi as carinhas de vocês ali. Não sei se vocês lembram de mim, alguns, mas eu lembro de vocês, que vocês foram uma das minhas turmas do Kelly, quando eu passei por aí, que eu dei aula. E hoje eu estou muito feliz de vir aqui falar com vocês um pouquinho sobre a minha profissão, que não sei se a maioria de vocês sabia da minha trajetória e da minha profissão, e eu espero que eu possa ajudar um pouquinho, tirar as dúvidas e, bom, que seja uma interação possível, fiquem à vontade de fazer perguntas, se vocês quiserem, sou super aberta a isso. Não sei se vou tomar todos os 20 minutos, mas às vezes eu falo mais do que o necessário, então pode ser que eu tome. Então, como o Rodolfo falou, eu sou a Ana, conhecida por Aninha. Eu fiz engenharia ambiental na Unesp em Rio Claro, onde conheci o Rodolfo, e a Dani, que também é professora aí no Kelly. E eu sou mestre em energias renováveis e ciências ambientais aqui pela Universidade de Groningen, na Holanda, onde eu moro hoje em dia. Então, hoje eu vou começar a falar um pouquinho da profissão e depois eu vou falar um pouquinho da minha carreira para mostrar o quão ampla a engenharia ambiental e como ela te dá oportunidades para você ir para diferentes áreas mesmo do seu interesse. Bom, eu queria falar um pouquinho primeiro de como é o curso em si. Eu não sei se vocês sabem, mas o curso da engenharia ambiental é um curso muito recente. A gente teve a primeira turma de engenheiros ambientais formados na década de 90. Então, comparado às outras engenharias que a gente tem por aí, engenharia civil, engenharia mecânica, ele é um curso muito, muito novo. O fato dele ser um curso muito novo, ele faz com que ele seja muito diferente nas faculdades em que você vai prestar esse curso. Por quê? Porque a engenharia ambiental, normalmente, ela está em campos que tinham outros tipos de engenharia antes ou cursos que são complementares àquela engenharia. E por que isso? Porque a engenharia ambiental em si, ela é extremamente multidisciplinar. Então, se você é uma pessoa que gosta de diferentes áreas, então você está aí pensando no que você vai fazer e fala, putz, eu gosto muito de biológicas, sociais, exatas, eu, não consigo me entender para onde eu quero ir. A engenharia ambiental, ela tem uma grade muito aberta. A gente vai ter os cursos normais, como qualquer engenharia tem, que são, normalmente, né, a engenharia, ela é dividida em 2 períodos. Então, você tem os primeiros 2 anos que a gente chama das matérias básicas, onde você vai ter química, física, cálculo, resistência dos materiais, que a maioria de todas as engenharias vão ter. E aí você vai ter 3 anos de aprofundamento. O que a gente pode falar da diferença da engenharia ambiental para, por exemplo, uma engenharia civil? É que a gente não vai ter tanto aprofundamento nessas matérias básicas. A gente não vai ter, por exemplo, resistência dos materiais 1, 2 e 3. A gente só tem uma resistência dos materiais. E aí a gente vai para um aprofundamento que aí sim ele se torna bem multidisciplinar. Você vai ter de matérias, por exemplo, desde a área de direito ambiental, que a gente tem um pouquinho de legislação que a gente precisa saber, até a área sanitária, porque ele é muito amplo. E você também vai ter que ter uma questão da área de ciências sociais, de como o ser humano, a relação do ser humano com o meio ambiente, e tudo isso você precisa ter. Então, ele realmente é um curso muito amplo que tem diferentes áreas, o que é muito potencial da engenharia ambiental, por ele ser amplo, você vai poder ter as suas eletivas, que você vai poder selecionar aquilo que te faz mais sentido. Então, se você é uma pessoa multidisciplinar, mas gosta mais de exatas, você também vai poder fazer isso dependendo do foco que você quer dar para o seu curso. E aí, entrando em foco, como eu falei para vocês, o curso ele é muito novo. Então, vai também depender muito da universidade que você for, para você ver
o foco que aquele curso tem. Então, eu vou dar um exemplo, que são exemplos mais próximos de mim, de ter pessoas que já fizeram essas faculdades, e também de uma das melhores, da lista das melhores faculdades de engenharia ambiental no Brasil. Então, se a gente for nessa lista, a gente vai ter USP, Unesp, Unicamp, o FMG, a gente vai ter a UFSC, a Federal de Santa Catarina. E aí vai depender muito de onde essas engenharias se instalaram. Na Unesp de Rio Claro, não sei se vocês sabem, mas a gente tem um dos melhores cursos de geologia do Brasil. Então, o nosso curso de engenharia ambiental, ele tem um grande foco em geologia. Mas não só em geologia, porque a gente tem um ótimo curso de geografia, foi onde o Rodolfo fez a faculdade. Então, a gente também tem um grande foco em geografia e em ecologia. O que não acontece na USP, porque a USP ela derivou da engenharia civil, aonde era engenharia civil e sanitária. E aí a sanitária saiu da engenharia civil e ela foi para ambiental. Então, até que na USP o curso é chamado Engenharia Ambiental e Sanitária. E na Unesp não, é só engenharia ambiental. Então, a dica que eu dou para vocês se vocês têm interesse em fazer engenharia ambiental, antes de vocês verem aonde vocês vão fazer, lógico que tem uma questão de localidade, você vai escolher por onde você quer ir também, onde é mais perto, talvez, para você, veja a grade do curso, porque o foco do curso vai mudar muito de faculdade para faculdade. E não quer dizer que elas são melhores ou piores, é só o foco de acordo com o que tem naquele campus mesmo, da onde a engenharia ambiental derivou. E aí, a gente vai falar um pouquinho da profissão, porque há uma dúvida que é muito grande quando você fala de engenharia ambiental, e quando eu me formei, as pessoas perguntavam para mim, mas, viu, no que você faz mesmo? Porque a gente não sabe muito bem o que o engenheiro ambiental faz. E eu acho que é uma questão recorrente até para quem vai prestar engenharia ambiental, porque quando eu fui prestar e as pessoas me perguntavam e eu estava na faculdade, eu tinha uma grande dificuldade para falar no que eu vou trabalhar um dia, né? A profissão da engenharia ambiental, na verdade, a gente vai tentar minimizar ao máximo os impactos ambientais que acontecem para a gente continuar desenvolvendo a nossa sociedade, o nosso país, enfim. E aí você tem diversas áreas de atuação que você pode trabalhar na área de engenharia ambiental. E aí aqui eu levantei algumas só para vocês, para a gente pensar juntos. Então, por exemplo, a gente pode ter controle de poluição. Então, exemplos muito fáceis, a gente vai ter o Rio Tietê em São Paulo, a gente vai ver quanto de poluição tem, como que a gente pode fazer a limpeza, isso é uma questão do engenheiro ambiental que ele pode trabalhar com isso. Ele vai ter a questão de planejamento e gestão ambiental, que ele também pode fazer, como, por exemplo, em projetos. Recuperação de áreas degradadas. Então, essa é uma área muito, muito grande da engenharia ambiental. Você tinham, por exemplo, áreas que são protegidas, áreas florestais protegidas, mas que foram degradadas. Como a gente pode recuperar essas áreas para a gente dar um uso para elas de uma maneira sustentável? Então, isso é uma coisa que o engenheiro ambiental pode fazer muito. O geoprocessamento, que aí é essa área mais voltada para a geologia, que você também pode fazer quando você é um engenheiro ambiental. A área de recursos hídricos, que é muito utilizada. E aí, recursos hídricos, você pode ir para uma área, por exemplo, de saneamento, você vai tratar de questão de água, de esgoto, de todas essas partes, como você também pode tratar de recursos hídricos, mesmo a questão de rios, de lagos, até na questão de mares, você pode trabalhar com essa área também. Bioprocessos e biotecnologia é uma área um pouco mais na área de biotecnologia, e aí normalmente os engenheiros ambientais que trabalham com essa área, eles fazem algum tipo de especialização ou um curso que é muito voltado, ou fazem um mestrado ou um curso que é voltado também para a área de biotecnologia. E emissão de licenças. Não sei se vocês sabem, mas no Brasil a gente precisa, para qualquer, por exemplo, projeto de construção civil, ter licenças ambientais aprovadas, que é o famoso EIA-RIMA, né, que é o estudo de impacto ambiental, o relatório de meio ambiente, que sempre antes de você começar a fazer um projeto, qualquer tipo de projeto de construção civil, você precisa desses relatórios, estudos, e você precisa emitir licenças. Isso é uma questão que o engenheiro ambiental também pode trabalhar.
Então, como vocês viram, é uma área de atuação muito grande. Mas a gente também não precisa trabalhar só nessas áreas. A gente pode trabalhar na área ambiental de uma empresa, onde a gente vai ajudar a empresa a ser mais limpa, mais sustentável. Tudo isso a gente pode realmente conseguir trabalhar. Eu vou falar um pouquinho mais do mercado de trabalho mais para o final da apresentação. Mas se vocês tiverem dúvidas, fiquem à vontade de fazer perguntas. Mas aí vocês podem perguntar, mas qual que é o bom perfil, né, de um bom engenheiro ambiental? Eu acho que, e aí eu dividi em duas partes. A primeira que eu gostaria de falar é mais para o curso em si, e aí eu acho que para o curso é necessário você ter o mínimo de interesse em exatas, porque durante 2 anos você vai ter muitas exatas, você vai ter física 1, 2, 3 e 4, cálculo 1 e 2, você vai ter química, você vai ter resistência dos materiais, então o mínimo de interesse que você tem que ter em exatas por fato de ser uma engenharia, mas isso vai para qualquer engenharia que você vai pensar. Você precisa ter muito um pensamento crítico. E eu vou voltar nisso quando eu falar o que você precisa para ser um bom engenheiro ambiental como um profissional. Então, guarda essa parte de ter pensamento crítico e, obviamente, você tem que ter um interesse pela área ambiental. Quando eu estava procurando para fazer a apresentação para vocês, eu vi uma citação muito legal no site da UFMG, quando eu estava procurando algumas questões sobre o que era um bom engenheiro ambiental, né? E aí eles falam que é um profissional formado, ele deve estar apto a compreender e traduzir as necessidades dos indivíduos, dos grupos sociais e comunidade, com relação aos problemas tecnológicos, socioeconômicos, gerenciais e organizativos, utilizando racionalmente os recursos disponíveis e conservando o equilíbrio ambiental. E por que eu gostei dessa frase? Porque, basicamente, você tem que ser um profissional que você leva tudo em consideração, que você leva em consideração o desenvolvimento, porque como engenheiro a gente prevê que a sociedade ela tem que se desenvolver, mas de uma maneira que seja em equilíbrio, e não só em equilíbrio com o ser humano, mas em equilíbrio com o meio ambiente, em equilíbrio com a nossa fauna, com a nossa flora, e como que a gente consegue combinar essas duas partes. Um bom engenheiro ambiental, acima de tudo, ele tem que ser muito ético. Ele tem que ser uma pessoa que entenda que é possível, sim, a gente desenvolver o nosso mundo e a nossa sociedade, mas levando em consideração que nós, seres humanos, não somos os únicos que estamos aqui no mundo. Então, levem sempre isso com vocês. Um bom engenheiro ambiental é aquele que consegue ter um pensamento crítico para ver como a gente consegue equilibrar todos os pontos. E aí, o bom engenheiro ambiental, por isso que ele tem que ter uma mente mais aberta. A gente brinca que a gente sabe um pouquinho de muito, a gente não é tão aprofundado em tudo. A gente sabe da parte legal, a gente sabe da parte financeira, a gente sabe muito da parte ambiental, porque a gente sabe que a gente precisa combinar tudo isso no final. Então, essa é a nossa função como o engenheiro ambiental. E aí eu queria falar um pouquinho para vocês da minha carreira e o que me trouxe até aqui, aonde eu tô, e porque ela é uma carreira diferente de um engenheiro ambiental, e depois eu vou falar para vocês de outras áreas do mercado de trabalho que existem para o engenheiro ambiental. Eu dividi a minha carreira em 3 principais partes, na área de pesquisa, na área educacional e na área empresarial. Eu tive alguns de vocês com certeza já sabem, mas eu tive uma participação muito grande na área de pesquisa, sempre fui muito interessada, fiz projetos de iniciação desde que eu estava no colégio, e foram meus projetos de iniciação, que foi com educação ambiental, que me fez decidir que eu queria ser uma engenheira ambiental. Então, eu gostava muito de exatas, eu queria fazer alguma coisa voltada ao meio ambiente, porque era o que eu tinha me apaixonado, e eu comecei a fazer. Por causa dos meus projetos de pesquisa, eu consegui ter algumas oportunidades com o Conselho Britânico, com o Instituto Weizmann de Ciência em Israel, e eu abri a minha ONG, que é a ABRIC, que é a Associação Brasileira de Incentivo à Ciência, que está até hoje aí. Então, eu comecei na área de pesquisa, e aí eu entrei na faculdade, fui fazer engenharia ambiental, comecei a gostar muito, e eu sou uma pessoa que tem muita dificuldade de ficar parada e não fazer muitas coisas. Então, enquanto eu estava na faculdade, fazendo parte, levando a minha ONG por aí,
eu comecei a fazer parte da empresa júnior de engenharia ambiental da Unesp de Rio Claro, a EGEAMB, onde eu fiquei por 2 anos. E essa é uma dica que eu dou para vocês, pessoal, quando vocês estiverem na faculdade, independente do curso, tentem procurar por todas as oportunidades que a faculdade vão te trazer. Seja atlética, empresa júnior, seja times, tudo isso faz muito bem para você se formar como profissional no futuro. Então, tente aproveitar ao máximo essas oportunidades. Então, participei da empresa júnior e comecei a fazer alguns estágios. A Unesp, ela é um curso integral, das 8 às 6 da tarde, mas você consegue reorganizar um pouco a sua grade horária. Então, no meu 4º ano de faculdade, eu comecei o meu primeiro estágio na Fundação Educar na De Pascoal, que eu trabalhava com iniciação científica nessa época. Trabalhei durante 1 ano e meio nessa empresa e junto com esse estágio eu comecei a fazer um outro estágio na Suzano de Papel e Suzano, a empresa de papel e celulose, que eu queria saber um pouco mais da área ambiental e acabei saindo da Fundação Educar depois, porque eu fiquei 2 meses no mesmo estágio, em 2 estágios, não deu muito certo. E aí acabei trabalhando na área ambiental com área de certificação para papel e celulose, que foi muito interessante. Nessa época eu trabalhei, terminei, e eu decidi que eu não gostaria de continuar nessa época na área empresarial, que não era o que eu gostaria de fazer, e eu gostava muito da área de iniciação científica e educacional, então eu voltei para a área de ensino e fui dar aula no Keele, então é por isso que alguns de vocês me conhecem. E aí, enquanto eu estava dando aula no Keele, eu recebi a proposta de vir estudar fora e fazer o meu mestrado aqui na Holanda. Enquanto eu estava aqui na Holanda, eu comecei a me envolver com outras atividades dentro da faculdade. Eu fui assistente de professor e dei aula num dos cursos aqui de engenharia de sistemas, na Universidade de Groningen. E enquanto eu fazia as minhas teses de mestrado, eu consegui um estágio no Global Center on Adaptation, que é onde eu trabalho hoje em dia. E eu trabalho com adaptações climáticas. Ela é uma organização internacional, como a ONU, por exemplo, e a gente trabalha com adaptações climáticas, que é basicamente a gente entende que as mudanças climáticas já estão acontecendo, como a gente pode viver com elas e reverter elas. Então, antes de você ter ciclones que mataram muitas pessoas na África no passado, se você tiver sistemas de aviso anterior aos ciclones, você vai conseguir com que os desastres sejam menores. Então, hoje em dia eu trabalho com a área de pesquisa e educacional na empresa e com a área de engajamento da juventude. É o que eu faço na empresa hoje em dia. E lógico que a minha carreira profissional, ela é um pouquinho diferente, como vocês podem ver, mas eu queria trazer para vocês verem que a engenharia ambiental traz para vocês inúmeras oportunidades. A engenharia brasileira, aqui no exterior, ela é muito bem vista, porque a gente tem um curso muito completo de 5 anos, enquanto no exterior, as engenharias, normalmente os cursos são de 3 anos, né? Então, a gente é muito bem visto aqui, então é muito potencial. Caso vocês queiram trabalhar como engenheiro em si mesmo, lembrar que vocês precisam ser registrados no CREA. E isso é positivo porque o piso salarial base de um engenheiro, ele começa a ser ele é mais alto do que algumas outras profissões por você estar dentro desse registro. E além das áreas que eu falei que você pode trabalhar com consultoria ambiental, na área governamental, na área empresarial, que nem eu falei, você pode trabalhar na área educacional, você pode ser um professor, se você quiser, e você até pode trabalhar em ONGs, que é uma área muito forte da engenharia ambiental. Então, eu quis trazer para vocês um pouquinho da minha carreira, um pouquinho do que a engenharia é para mim. Eu acho que meu tempo também já deu. Então, queria agradecer e fiquem à vontade para qualquer dúvida, e eu estou aqui para responder para vocês. Muito obrigada. Muito obrigado pelas suas falas aí, apresentar o curso para os alunos, para a galera. Foi bem legal, foi bem interessante. Se eu tivesse tido uma apresentação dessa, quando eu estava fazendo o 3º ano, talvez eu teria pensado em fazer engenharia ambiental. Mas a parte de exatas realmente me afasta um pouco. Que honra.
Antes de fazer algumas perguntas que apareceram aqui para você, só deixa eu avisar os alunos, tá? A gravação das apresentações, elas vão estar disponíveis no YouTube, tá? Então foi uma pergunta que foi feita aqui, então depois quem quiser rever, né, tá lá no YouTube. Então essa é a primeira coisa, e lembrar eles também que se eles quiserem fazer perguntas, é só mandar lá em um chat para o perguntas que eu leio aqui. Tá? A primeira pergunta que tem, tá, ela está falando mais ou menos o seguinte, tá? O curso de engenharia ambiental é muito focado nas exatas ou ele puxa mais para biológicas e geografia? O curso e o trabalho em si. O curso em si, você vai ter pelo menos 2 anos de algumas matérias bem voltadas para exatas. Você não tem como fugir muito, assim, de cálculo 1, 2, 3 e 4, física pelo menos 1 e 2 você vai ter, e você vai ter químicas, algumas químicas, bioquímica, enfim, essa área. Ele não vai ser focado na grande parte, mas os primeiros anos um pouquinho mais. E aí, os próximos anos, eles vão ser bem mais abertos. Você vai ter matérias bem legais, por sinal, vai ter área de poluição, vai ter área de direito ambiental, que é muito legal, área de... Então, e aí ele já começa a ser bem mais diverso. Na área de atuação em si, não, ele é totalmente... Você não precisa ter uma ligação direta com exatas, isso não é uma coisa, porque o engenheiro ambiental ele vai ser muito mais multidisciplinar. Então, ele não vai ser uma pessoa que, por exemplo, precisa saber nenhuma das engenharias em si, né? Você não precisa saber cálculos de cabeça, porque a gente vai poder usar dos nossos recursos, né? Mas ele é muito mais multidisciplinar. Então, com certeza, na profissão ainda é menos. Então, acho que eu vou até aproveitar e pular uma pergunta aqui, que tem uma pergunta que está falando o seguinte, né? A engenharia ambiental tem algum ramo mais intervencionista? O mão na massa mesmo, né? Tipo, eu acho que perguntando mais ou menos como que é o trabalho, assim, né? Se tem um trabalho mais de campo ou se tem um trabalho mais de escritório? Olha, você pode ter os dois. Lógico, acho que muito pelo que eu falei hoje aqui, dá a impressão de muito mais um trabalho de escritório, de você ficar fazendo relatórios, enfim, mas tem um trabalho muito mão na massa. Eu vou dar um exemplo básico, que por exemplo, se você quer fazer parte de órgãos governamentais tipo IBAMA, se você quer realmente trabalhar, você pode trabalhar com área de indígenas, com áreas de comunidades, de quilombos, que é muito interessante, que tem muito trabalho que engenheiro ambiental faz com isso. Então, acho que é muito do que vai ser do seu interesse. Então, você pode, sim, ter muito trabalho mão na massa, que, na verdade, é bem legal também. Legal. Aí tem uma outra que está perguntando aqui também, ó, qual é a diferença de um engenheiro ambiental para um engenheiro florestal? E eu já vou juntar uma pergunta na outra, tá? Uhum. Então, que é a diferença da engenharia ambiental para a gestão ambiental, né, e da engenharia ambiental para um técnico ambiental. Isso a gente tem... Engraçado, eu participei da Feira de Profissões do meu colégio, em São Paulo, eu fiz Dante. E essa questão, ela apareceu também, as mesmas questões. E eu vou para algumas, então, a engenharia ambiental, primeiro, com a gestão, uma grande diferença a engenharia, ela é tida primordialmente como uma engenharia. Então, essa questão por exemplo, questão salarial, que eu falei, essa questão de salário base, isso você vai ter uma diferença entre o gestor e o engenheiro. Então, esse é um ponto. Todo engenheiro precisa de um gestor ambiental. A gente não é uma diminuição da profissão do gestor, mas o gestor ele vai trabalhar com uma área um pouco mais técnica, às vezes, do que o próprio engenheiro. Quando você vai para a florestal, aí é que o engenheiro ambiental ele é mais amplo, ele vai trabalhar em diferentes áreas, enquanto o florestal vai ser realmente focado para a área de florestas. Então, você vai saber tudo de como é uma floresta, como é uma árvore, onde ela deve ser plantada, quais são os períodos de crescimento, o que você deve fazer para preservação. E, normalmente, o engenheiro ambiental não é tão ligado nessa área. Por exemplo, eu, quando trabalhei na Suzano, tive que aprender um pouco sobre isso, mas os engenheiros florestais sabiam milhões de vezes mais do que eu da área, principalmente dessa parte biológica das florestas.
Então, eu acho que essas são uma das principais diferenças entre gestão e engenharia florestal, como, por exemplo, agronomia, que o pessoal também tem um pouquinho de dúvida, né? Agronomia, você vai para um pouquinho mais da área de plantações, para a questão de combustíveis, enfim, essa área que você vai um pouquinho mais para lá. Então, é meio que essa diferença. Eu acho que a última pergunta você também acho que já meio que respondeu, né? Que era... Cadê? Perdi. Que era se o engenheiro ambiental ele poderia trabalhar também com outras engenharias, né? No sentido acho que de fazer concurso, ou não sei se quiser colocar alguma coisa. Uma área muito concorrida da engenharia ambiental seria a área de concursos. Se você tem um interesse de trabalhar como engenheiro em área governamental de concurso, é uma área que, economicamente falando, ela é muito boa, porque ela o retorno financeiro é muito positivo e você tem uma estabilidade. Mas você vai ter que estudar muito, se prepare só para estudar quando você terminar a faculdade, porque é muito concorrido a área de concursos. O engenheiro ambiental, e aí isso vale para todas as outras engenharias, né? O engenheiro ambiental, ele deve se manter focado em qual é sua área de atuação. Principalmente porque, eu vou puxar um pouco a sardinha para o meu lado, mas quando você tem engenheiros civis que às vezes tentam fazer o trabalho de um engenheiro ambiental, é muito difícil, porque eles não tiveram a nossa formação. Eles não sabem toda essa questão multidisciplinar que a gente se treinou durante 5 anos para chegar ali. Então, por isso que na hora de você escolher a sua profissão, é muito legal você pensar o que você quer fazer no futuro muito... Às vezes a gente tem... Lógico que você tem que pensar o que é seu interesse em matérias e sua afinidade, mas pensa de onde você se vê mesmo, o que você se vê trabalhando mais para frente. Porque é um pouquinho difícil essa mesclagem. Lógico que se você for um engenheiro ambiental e depois quiser trabalhar com um pouco mais a área civil, você pode fazer uma especialização, talvez um mestrado na área, e aí você vai conseguir trabalhar sem problema nenhum. Perfeito. E eu vou colocar aqui uma pergunta rapidinho, tá? Mas uma outra pergunta que é um pouquinho mais detalhada, eu ia dar bronca nele se ninguém perguntasse, mas saiu a pergunta. Tá? Que é a pergunta de como que é trabalhar no exterior, né? Se é muito difícil, precisa de uma oportunidade como a sua, ou é mais tranquilo com o diploma brasileiro arrumar um emprego no exterior? Desculpa, Ana, perdão. E aí também tem uma pergunta perguntando qual é o piso salarial para as áreas de órgãos governamentais. Desculpa. Tá. Eu acho que um piso bom salarial, que acho que você começa ganhando como engenheiro em áreas governamentais, é por cerca de 12 a 15 mil reais, o bruto. Então, esse seria o início salarial de quando você presta um concurso. Por isso, e aí você cresce, logicamente, dentro, né? Então, você começa com esse piso. É um salário bom, inicial, é um salário bem bom, inicial. Sobre a questão de oportunidade aqui no exterior, se você quiser trabalhar como engenheiro, só com o diploma brasileiro você vai precisar revalidar. Isso talvez leve algum tempinho para você revalidar. Se o seu interesse é vir morar no exterior e trabalhar, às vezes até como engenheiro, eu daria como dica para você aproveitar muito as oportunidades que a faculdade vai te oferecer. Ela te oferece oportunidades para você fazer estágios, para você ir estudar no exterior. Utilizem essas oportunidades. Existem muitas bolsas. A maioria de vocês me conhecem, até devem ter meu contato, senão o Rodolfo pode até passar o meu e-mail. Eu posso passar para o Rodolfo essas oportunidades de bolsa, porque elas são muito boas e isso permite que vocês possam vir estudar. Uma vez formado em qualquer coisa, com algum curso de especialização, é muito fácil se inserir no mercado de trabalho. Não é uma dificuldade. Não existe um preconceito com a nossa nacionalidade, a nossa profissão. Na verdade, a gente é muito respeitado por ser engenheiros brasileiros. Eles chamam de politécnica, que é quando a gente tem 5 anos de formação.
E, acima de tudo, que eu acho muito legal, aqui no exterior, a gente, por inúmeros outros motivos, porque eles já se ferraram, né? Eles já desmataram tudo que eles podiam, já fizeram tudo de errado que eles podiam, eles estão tentando melhorar. Então, a preocupação ambiental com eles aqui é extremamente grande. Então, o mercado de trabalho para a área ambiental é muito vasto aqui. Você tem muitas oportunidades de emprego. Então, se é o seu interesse fazer, é uma ótima oportunidade de vir para cá. Na Europa em si, tem muita opção. Perfeito, Ana. Então, acho que é isso. Muito obrigado. Te agradecer aí por dispor do seu tempo. Numa quarta-feira, 10h30 da noite aí no Londres, né? Muito obrigado aí por compartilhar um pouquinho dos seus conhecimentos com os alunos aí. Muito obrigada mesmo, Rodolfo, de novo, pessoal. Fiquei muito feliz de ver vocês aqui de novo, pela carinha de vocês de fotos, pelo menos. E vou ficar aí para ver agora a apresentação do Renan. Mas muito obrigada mesmo, foi um prazer. Obrigado. Bom, galera, para apresentar o Renan para vocês, eu vou pegar um pouquinho da fala da Ana, porque vocês perceberam que a Ana sempre fala lá na nossa faculdade, porque a Ana, o Renan e eu fizemos aquela que é a faculdade, né? Fizemos todos o Unesp. A Unesp é a mais legal de todas, sem dúvida nenhuma. Então, eu vou pedir aí para o Renan se apresentar e também já começar a falar sua fala. Tudo bem, Renan? Tudo bem. Vou já tentar compartilhar aqui e eu já inicio. Vamos lá. Ok. Bom, boa tarde, pessoal. Bom, como já foi dito anteriormente, eu sou o Renan, sou engenheiro de materiais e vou falar um pouquinho sobre mim. Essa aqui é a terceira Bienal que eu estou participando como palestrante. Eu que sou ex-aluno aí do Colégio Quehle, então já estive no lugar de vocês, não por EAD, né, presencialmente, o que faz eu sentir uma falta também da sala de aula e estar apresentando aí para vocês. Eu participei desde a primeira Bienal, inclusive foi a qual me fez decidir a carreira a qual eu queria seguir. Eu tinha ido em várias palestras, desde arquitetura até medicina, e parei em engenharia de materiais. Um pouquinho nada a ver. Bom, um pouco sobre mim, um pouco sobre o histórico. Eu sou graduado em engenharia de materiais na Unesp de Guaratinguetá, como foi dito anteriormente. E eu tive a ênfase em biomateriais e ligas de titânio. Isso eu vou dizer um pouco mais para frente, que vocês acabam seguindo algumas linhas de pesquisa e estudo, como a Ana também disse, que eu acho que em toda engenharia é assim, que cada universidade segue a sua linha. Bom, então eu entrei no Colégio Quehle em 2006, na quinta série, e saí em 2012, no terceiro colegial. Depois já ingressei na Unesp, em Guaratinguetá, que foi a opção mais próxima para mim e a qual eu julguei melhor na época. E durante todo o período que eu estive lá, eu fui autor de uma liga metálica para uso em próteses de titânio com tântalo, nióbio e estanho, para substituir as próteses atuais de platina ou até de titânio e alumínio, que dá alguns problemas de saúde. Atualmente eu sou analista de pesquisa e desenvolvimento na SA Group aqui em Rio Claro e sou consultor da Expresse, que é uma afiliada da Febrace, que é a Feira Brasileira de Ciência e Engenharia. Vocês provavelmente devem saber a Febrace, porque é o que ele sempre enfatizou muito participar dessa feira. Bom, então vamos lá. O que é engenharia de materiais, né? Primeira grande pergunta. Bom, a engenharia de materiais, que também às vezes é conhecida até como ciência em engenharia de materiais, ela é uma área da engenharia que estuda a produção e a transformação da matéria, utilizando a interdisciplinaridade na química e da física. E o engenheiro de materiais, ele acaba realizando a seleção, a especificação e a implementação dos materiais. Além disso, ele trabalha também para readequar aqueles que já existem na indústria, ou seja, sempre ter uma melhoria contínua nos produtos os quais estão sendo feitos. Também realiza alguns estudos e avaliações para diminuir custos e aumentar a qualidade do produto final. Assim como foi dito também pela Ana, a gente é meio parecido nessas partes. Ainda desenvolve projetos de controle de qualidade e de reciclagem dos materiais. Faz perícias, vistoria, emite parecer, laudos, depende da área de atuação que você seguir. Duração do curso de engenharia é meio que padrão, 5 anos integral, e se for noturno são 6 anos. Bom, aqui é mais ou menos a pirâmide que a gente sempre segue em engenharia de materiais. Todo produto, quando você vai tentar modificar, melhorar, produzir, seja lá o que for,
você sempre tem que pensar no processamento dele, como vai ser, se vai ser de alto custo, baixo custo, fácil, difícil, a estrutura do material em si, a parte química dele, as propriedades que esse material vai designar, vai utilizar e quais propriedades que ele vai ter no final, qual aplicação ele vai ter e se ele vai ser bom nessa aplicação, além da caracterização desse material também, é algo importante. Bom, e o curso? Como é? Na faculdade, como encontrar, etc. Bom, o curso também ele é considerado relativamente novo na área de engenharias. Ele veio da fusão entre engenharia química e engenharia metalúrgica. Ele foi estabelecido em 1974. As faculdades, em geral, elas preparam o futuro profissional com conhecimentos básicos nas diversas áreas, assim como química inorgânica, química orgânica, metalurgia, física, química analítica, controle de qualidade, para formar um bom profissional interdisciplinar. Mas, basicamente, a base da engenharia de materiais é a química. Bom, a grade curricular. Com relação a isso, é fundamental que o aluno, quando ingressa na universidade, entenda de controle de qualidade, uma vez que há mais competitividade no mercado. Então, hoje em dia, o controle de qualidade é o suprassumo da engenharia de materiais e química. Considerando que os materiais estão em tudo que fazemos, a carreira do profissional é ampla e dá ênfase aos polímeros, metais, cerâmicas e compósitos. Aqui só para ilustrar, a primeira imagem ali são de pérolas de poliestireno, que é um polímero usado para bastante coisa na indústria. Do meio são algumas peças de alumínio. E no canto direito, que são metais, e no canto direito são um exemplo de cerâmicas, que são cadinhos de alumina. Isso aí é bastante utilizado em laboratório de química, aí no que vocês provavelmente já utilizaram, ele branquinho ou amarelado para aguentar alta temperatura. Bom, aí o que vocês vão encontrar, não só na engenharia de materiais, mas principalmente em outras engenharias, porque o ciclo básico, que normalmente dura de 2 a 3 anos, é quase o mesmo em todas as engenharias. Então, vocês vão encontrar na engenharia de materiais, eu peguei como base a Unesp de Guaratinguetá, tá? Os princípios de ciência em engenharia de materiais, vocês basicamente vão ver algumas palestras como estão sendo aqui, de alguns professores da universidade falando como é a área de polímeros, como é a área de cerâmicas, de metais, e dando uma visão ampla de como é o mercado de trabalho e como é o estudo de tal área. Termodinâmica é algo muito importante na engenharia de materiais, resistência dos materiais também, a reologia, que está bem ligado com termodinâmica, a mecânica dos fluidos, que eu acho que todas as engenharias têm, comportamento mecânico dos materiais também, creio que seja do ciclo básico. Aí as partes mais específicas são ensaio dos materiais, técnicas de análise, estruturas e propriedades dos metais, estruturas e propriedades de polímeros, de compósitos. Compósitos é um tipo de material em que você junta a qualidade de dois materiais, por exemplo, um metal e um polímero, você pega as duas partes boas dele, junta e transforma num outro material, que no caso vai ser um compósito. Então, compósito é sempre a mistura de dois materiais distintos. Tratamento térmico, algo muito importante hoje em dia. Processamento de termoplástico e processamento de borrachas, que também cresce bastante. Gestão e análise de falhas, isso aí já é para a parte de qualidade, que também é após produto final, ou até para você evitar que tenha falhas no seu produto. Seleção de materiais e marketing e planejamento de negócios. Ou seja, a engenharia de materiais você pega desde a captação do seu material, que eu acabei não colocando aqui, mas você também tem um pouco de materiais naturais, que você vê desde a extração de algum metal, alguma coisa, até o tratamento dele, a preparação, até a venda. Então você acaba tendo o ciclo completo. Tanto é que quando você termina a engenharia de materiais é possível você fazer uma pós em produção, que seriam mais 1 ou 2 anos no máximo, e você acaba tendo aí o ciclo completo da engenharia mesmo. Bom, aqui eu deixei as principais universidades na área de materiais e as notas de corte do Enem no último ano. Então, como vocês podem ver, é entre 600 a 800, vamos dizer assim. Aí as boas, na verdade todas as federais são boas, mas as próximas são a Universidade Federal de Pelotas, com uma nota 664, a Federal de Itajubá, que a Federal de Itajubá tem 2 campos, de Itabira e de Itajubá mesmo.
Daí a Nortecorte é bem diferente. A de Itabira é 689, porque é no norte de Minas, perto da Bahia, então um pouco mais distante. E de Itajubá, por ser mais próximo, próximo do Vale do Paraíba, tudo. Então, a Nortecorte é um pouco mais alta. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul também é muito boa. A Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Santa Catarina, Itajubá, como já disse, a de Florianópolis. Aí as mais próximas são a UFSCar, de São Carlos, a UFRJ, coloquei até 2 vezes São Carlos, agora que eu anotei. A USP de São Paulo e de Lorena. Lorena é próxima ao Rio de Janeiro, dá mais ou menos umas 4 horas e meia de viagem. E é uma cidade após a Unesp Guaratinguetá, onde eu vi, que são também umas 4 horas e meia de viagem. Além da Unicamp de Limeira, que na verdade não é engenharia de materiais, é engenharia de manufatura. Só que é praticamente a mesma coisa. Eles focam um pouquinho mais na parte de vendas, etc. Então, acaba sendo a mesma coisa. Para salientar também uma coisa que, como foi dito até pela Ana, cada universidade segue sua linha. No caso da Unesp de Guaratinguetá, a partir do segundo ano, os alunos são obrigados a fazer uma pesquisa em desenvolvimento de algum material. No meu caso, foi dessa liga metálica que eu disse anteriormente, mas você escolhe, por exemplo, quero seguir a área de polímeros. Então você segue. Isso a partir do segundo ano. Vamos dizer que você não gosta dessa área. No terceiro ano, você pode fazer de novo outra área. Você é obrigado no seu segundo, terceiro, quarto e quinto ano fazer uma pesquisa em alguma área. Seja ela mesma, seja ela outra, para você ver como funciona. E aí no quinto ano você emenda o seu TCC com isso. No caso da Unesp de Guaratinguetá, você acaba vendo um pouquinho de cada área e então você acaba se aprofundando. Tem o conhecimento horizontal, como a Ana disse também, que é um pouquinho de cada, sobre todas as áreas de materiais. Na UFSCar eu sei que você aprofunda mais em uma área só. Você vê também as outras, porém você vê um pouco mais raso todos os tipos de materiais e o qual você quer focar. Por exemplo, quero focar em metais. Então a universidade acaba aprofundando um pouco mais na área de metais. Basicamente isso. Bom, e como é a profissão? Pois já passou a universidade e tudo. Como que é a profissão de engenheiro de materiais? Bom, você pode atuar com ênfase em uma única área, no caso de metais, cerâmicas, polímeros e compósitos, como produção de materiais, onde emprega bastante engenheiro de materiais. É a indústria siderúrgica, química, ceramista, petroquímica, por exemplo, CSN, Usiminas, BASF, 3M ou até as empresas aqui de Santa Gertrudes, a qual empregam bastante engenheiro de materiais. A manufatura também, que é no caso de desenvolver, controlar, inspecionar e alguns processos produtivos. E aperfeiçoamento dos materiais também, como a indústria automobilística, eletroeletrônica, aeroespacial, biomateriais, como a Embraer, Volkswagen, Samsung, Whirlpool, contratam também bastante engenheiros materiais. Você pode trabalhar também na parte de ergonomia, que é tornar produtos e processos mais confiáveis e seguros, ou seja, uma melhoria contínua do seu produto e seu processo, seguido por normas e inovações que sempre tem, na área de materiais principalmente. Além da área de projetos, que é criação e gerenciamento de projetos voltados para a área de materiais. E, em geral, a profissão, mesmo sendo nova para a indústria, que, desde 74, ela segue tendo uma enorme aceitação, como eu disse, aí, para quase todas as indústrias acabam pegando engenharia de materiais. E a remuneração também é boa, como foi dito. A base salarial, se eu não me engano, está em 8,5 salários mínimos, é a base. Você, pelo CREA, né? Você trabalhando como engenheiro, a base é de 8,5 salários mínimos. Então, é uma ótima remuneração. O perfil de um bom profissional. Ter um conhecimento sólido da área de atuação. Isso aí não só para a engenharia, mas qualquer que seja a área que vocês forem seguir. Uma alta capacidade de trabalhar em diferentes áreas. Então, isso aí também é muito importante. Eles percebem bastante isso, principalmente em dinâmicas de grupo, que acaba vendo a sua capacidade de trabalhar com outras áreas. Você vai numa dinâmica de grupo, eles te dão um papel de recursos humanos, por exemplo, ou de uma gerência de marketing, para ver como você se dá em outras áreas, saindo um pouco da sua zona de conforto. Além do trabalho em equipe e de se relacionar com pessoas, isso aí é cada vez mais pedido. Hoje em dia não é nem mais um diferencial, é obrigatório. E isso aí também em dinâmicas você acaba percebendo que tem que trabalhar com pessoas de todo tipo. Então, isso é muito importante. Além de um conhecimento amplo de línguas estrangeiras e informática, isso aí também é quase que
um pré-requisito para qualquer área que vocês seguirem. E procura constante por aperfeiçoamento, né? Como cursos, pós-graduações, vocês sempre procurarem inovações, porque a área de materiais, ela sempre está mudando, sempre muda. Cada semana, cada dia você vê um material novo que surgiu, que mudou 1% de um produto, por exemplo, de um elemento, e mudou totalmente. Por exemplo, até a liga que eu trabalhei, ela tem 4% de estanho. A gente fez um teste com 3% de estanho, o material não dá certo. Com 2% ele quebra. Com 4,5% ele acaba ficando caro. Então, pequenas mudanças que fazem grandes inovações em todo tipo de produto. Então, é sempre importante ter uma procura constante pelo aperfeiçoamento. Bom, carreira e mercado de trabalho. Quando você adentra em alguma empresa, normalmente é como estagiário, você acaba desenvolvendo trabalhos de apoio relacionados a processo de manufatura. Então, você pode trabalhar com ensaio de matéria-prima e alguns produtos acabados, controle de qualidade de materiais, no caso foi o que eu fiz bastante também, controle de qualidade de produtos, que é um setor muito importante nas indústrias, ajuste e controle de variáveis envolvidos no processamento dos materiais, para sempre diminuir o custo e melhorar a produção e o produto final, projetos de produtos, seleção de materiais e processos, tudo que é possível. Geralmente você inicia com uma equipe e no chão de fábrica, o que é ótimo porque você vê como acontece o processo. Você não fica só dentro de algum escritório, uma coisa só recebendo o projeto e não tem noção como funciona. Você vai para o chão da fábrica, você vê como funciona, a partir disso você vê alguma inovação, alguma melhoria ou alguma mudança que possa melhorar o produto ou acarretar diminuição de custo, etc. E você leva isso para frente. Porém, também, como foi dito anteriormente, você pode trabalhar em escritório também, claro, depende do perfil do profissional. Eu, no meu caso, gostei mais da área de chão de fábrica para depois você ver lá na frente como que é a produção em geral. Mas você pode trabalhar, existem colegas que trabalham em bancos, existem colegas que trabalham em recursos humanos, em área de vendas, é geral. Materiais é bem amplo quanto a isso. E é bom que atualmente, como engenheiro de materiais mesmo, só temos mais ou menos 2.000 profissionais trabalhando. Mesmo a indústria precisando bastante, acabam fazendo um gancho, pegam um engenheiro um engenheiro químico e acaba ele tendo que fazer uma especialização em materiais para poder colocar, porque tem poucos engenheiros de materiais mesmo trabalhando. Ainda mais porque grande parte está migrando bastante para banco, por estar sendo bem atrativo na parte financeira. Bom, em geral é isso. Aí eu deixo o meu contato para quem quiser mandar qualquer coisa. Esse é o meu e-mail pessoal, pode mandar sem problema. E agradeço mais uma vez a oportunidade de estar mais uma vez aqui na Bienal de Profissões. Agora passou uma moto. Ana, muito obrigado. Acho que os alunos aí que estão na dúvida do que fazer conseguem ter uma luz, uma orientação, um pouquinho de cada curso. Só antes de eu fazer a pergunta para você, claro. Só falar que a gravação vai ser disponível no YouTube do colégio. Tá? Não vai ter nenhum link especial, nada para isso, é no YouTube do colégio mesmo. Renan, a primeira pergunta que tem aqui, tá? Eu acho que alguém que está querendo fazer engenharia ambiental, engenharia de materiais, como que é a cidade de Guará? Se a cidade de Guará está legal, tal, o que você acha da cidade? Bom, é uma cidade pequena, é bem menor que Rio Claro. Você percebe bastante que ela gira em torno da Unesp. A cidade é muito boa, é bem fácil você chegar até lá. Existem várias formas de você chegar, seja tanto de carro quanto ônibus, tem bastante opções de empresas, tudo, bastante flexibilidade de horário. A cidade em si, eu nunca tive nenhum problema, é bem tranquila, em questão de segurança, tudo bem tranquila. Uma cidade bem interiorana. E o lado bom é que ali você fica bem no meio dos polos industriais, tanto do estado quanto do país, porque você fica no meio do caminho entre São Paulo e Rio de Janeiro, você está próximo de Minas, você está próximo do litoral, você está próximo de tudo. Então, a partir de Guaratinguetá, a 2 horas você está no Rio de Janeiro, 2 horas você está em São Paulo, a 50 minutos você já está em Minas Gerais, a 50 minutos você já está no litoral, então ela é bem localizada e surge bastante oportunidade lá, principalmente para engenharia, porque nós somos a única universidade, nós e a USP, são as únicas universidades desse porte e com a área de engenharia. Exato. A outra pergunta que tem aqui
a diferença de uma engenharia química para uma engenharia de materiais? Sim, essa pergunta tem sempre. Você descobre quando você está na universidade mesmo, porque até você entrar, você só vê química do seu primeiro ao quarto ano, você se aprofunda muito em química. E o que a gente acaba brincando é que a diferença geral é que o engenheiro químico vê a parte líquida das coisas, a gente vê a parte sólida. A gente acaba brincando um pouco disso, porque tanto o químico quanto o engenheiro de materiais mexe bastante na estrutura química de qualquer tipo de material, seja para melhorar ele ou para baratear. Porém, a parte da química, ela acaba parando nessa parte de produção. Enquanto a materiais, ela avança um pouquinho mais, que até para a parte de venda, a parte de, por exemplo, você adaptar o seu material para o seu cliente. Então, você acaba tendo um pouquinho mais da área de produção, enquanto a química é um pouco mais centrada no produto e enquanto mexer no produto, etc. Perfeito. Tem mais uma pergunta aqui. Ela está perguntando sobre o mercado de trabalho. Eu acho que para falar mais ou menos assim, como que é o mercado de trabalho, né, se ele é aquecido ou não, sim, e como que um engenheiro trabalha no banco. Ah, claro. Bom, como foi dito até pela Ana, o bom da engenharia é que o ciclo básico você foca muito na área de exatas. E você acaba tendo um raciocínio lógico muito bom na área de engenharia. Então você acaba sendo treinado para resolver problemas. Isso aí não só a área bancária, mas a área financeira em geral, como todas as áreas buscam muito isso nos profissionais. Você ter um profissional que solucione problemas ou que lide bem com problemas. Então, o banco gosta muito de, não só engenheiros de materiais, engenheiros em geral por causa disso, porque os engenheiros são treinados para isso. A gente passa 5 anos praticamente resolvendo problemas e seja problemas matemáticos ou problemas também de engenharia, que a gente chama. E quanto ao mercado de trabalho, para a engenharia está muito tranquilo. Lógico que, né, a partir de todas as crises que nós tivemos aí, seja econômicas ou não, está difícil para todo mundo nesse momento. Porém, eu sempre vejo oportunidades no mercado de trabalho para a engenharia específico e até para outras áreas, igual eu disse. Existem colegas que trabalham em recursos humanos, por exemplo, e mesmo lá coloca que aceitam engenheiros de uma forma tranquila. Então, o mercado de trabalho, sim, está aquecido, não só para materiais, como engenharia em geral. E em banco é sempre bem-vindo, porque por causa dessa solução de problemas. Tá bom. Renan, tem mais 2 perguntas, tá? Rapidinho, claro. Acho que dá para a gente dar tempo, claro, ainda, né? Uma pergunta é sobre a questão de startups, se na universidade tem algum estímulo para startups. Acho que você pode responder essa, depois eu faço a última pergunta. Ah, também. Tá. Isso aí eu acabei não comentando sobre, a Ana comentou bastante. A Unesp, em geral, ela tem bastante, ela apoia bastante isso. Tanto a empresa júnior, quanto até você se juntar a um grupo de alunos e você quiser criar algo, por exemplo, essa Express que eu disse, não foi bem uma startup, mas foi uma ideia entre alunos de criar uma feira de ciências para poder atender a região, para alunos de ensino médio, tudo. E quando a gente leva isso para a direção, para a tesouraria da universidade, eles acatam muito bem. Eles até, no caso, auxiliam com um valor mensal para te ajudar. Eles acabam dando bolsa. Lógico que não é tão fácil, né? Principalmente agora. Mas eles apoiam totalmente, tanto startup quanto qualquer tipo de extensão universitária, que é o que a gente chama, de qualquer área que seja. Perfeito. E aí a última pergunta, eu acho que foi porque você falou do nióbio. Tá? Estão perguntando aqui pediu para você falar um pouquinho da questão do grafeno, se isso interfere alguma coisa no curso, né? E se você sabe como é o laboratório de grafeno do Mackenzie. É o primeiro que eu ia falar. O laboratório de grafeno do Mackenzie é o melhor da América Latina. Ele, né, foi feito com um bom investimento, não é à toa que é o melhor. O grafeno, ele é um material do futuro, né? Já está tendo muito teste com ele. O nióbio, como foi dito anteriormente, a gente tem abundância aqui no Brasil, porém é caro, porque a gente importa muito do Canadá. O Canadá tem cerca de 3%, se eu não me engano, do nióbio no mundo. Nós temos 90 e pouco, e mesmo assim é caro o nióbio para a gente, porque a gente não sabe extrair. Esse é o problema. O nióbio também é um produto do futuro. Como eu disse, no meu caso, da minha pesquisa,
As próteses que nós usamos atualmente é de alumínio e vanádio praticamente com titânio. O alumínio, os íons de alumínio, eles acabam dando alguns problemas, até câncer de cérebro, etc., problemas a longo prazo. E o nióbio, ele entra para substituir esse alumínio. Então, o nióbio está vindo como um produto de substituição. Quanto ao grafeno, o grafeno é um produto do futuro, porque pensa numa placa com espessura de um átomo, que produz energia elétrica, que é mais resistente do que o diamante, sei lá, infinitas possibilidades. Já vi até agora que colocaram o grafeno com um tipo de micro-organismo que ele produz petróleo, tipo, é realmente algo do futuro. Quando você entra na universidade, tem a opção também do grafeno, ele acaba entrando na parte de compósitos. Tem como você se aprofundar nisso sim, mas o Mackenzie, por enquanto, eu sei que é para área de pós-graduação, você se especializa só no grafeno, mas é uma área muito interessante sim para se seguir. Com certeza é uma área do futuro. Acho que é isso. Não apareceu mais nenhuma pergunta. Sobre o tema apareceu uma aqui rapidinho. Claro. Mas eu acho que é para a Ana. Não sei se a Ana está aqui ainda. Eu tô. Então, beleza. Então, Ana, estão perguntando para você se o engenheiro ambiental pode trabalhar em empresas de criação, tipo criar métodos de energia sustentável, ou isso ficaria para outros engenheiros? Pode, bastante, viu? O meu curso mesmo aqui que eu fiz o meu mestrado é de energias renováveis, e a área de energias renováveis ela é muito forte. Hoje em dia, no Brasil, a gente está tendo um boom gigantesco por causa da energia, principalmente a eólica no Nordeste, e você está tendo grandes grandes áreas de energia eólica no Nordeste. Então, o ramo é muito alto e ele é muito potencial no Brasil, na verdade. Então, o engenheiro ambiental, ele pode sim trabalhar, na verdade, ele é um dos grandes qualificados junto com outras engenharias, lógico, engenharia de materiais, como o Renato está falando, engenharia civil, então é uma mistura, mas o ambiental, ele tem um grande potencial para a área de energias renováveis. E o Brasil é bem bom nisso. Renan, você tem alguma coisa para complementar? Só dando um link com o que ela falou, é exatamente isso. Também existem linhas de pesquisa nas universidades mesmo que estão tentando usar produtos naturais para usar em pás de energia eólica. Então, realmente, energia renovável também é uma boa aposta para o futuro. Acho que é isso, né, pessoal? Mais uma vez, agradecer vocês aí por dispor o tempo de vocês para falar com os alunos. Agradecer os alunos pela participação. E muito obrigado. Eu que agradeço. Tá bom, muito gente? obrigada de novo. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.